Bom dia, como vocês passaram? Gente, ontem a gente estava em trânsito viajando e foi engraçado porque eu cochilei falando com vocês, né? Lá no final, vocês vão ver, me perdoem. Eu fiz um propósito de estar aqui com vocês todos os dias, nos 45 dias. E eu vou estar, mas tem dias, gente, que tá cansado. Viagem, compromisso e muitas vezes eu não estou dormindo, eu estou emendando. Então eu peço que vocês relevem, que vocês me desculpem, certo? E quem está na plataforma, fique tranquilo. Lá nós temos os conteúdos em PDF e vídeos pequenos, certo? Fragmentados dentro dos temas. Então hoje, o 25º dia, nós vamos falar sobre o impacto das palavras. Ontem nós falamos sobre disciplina e consistência e umas coisas dormindo. Me desculpem, mas vamos continuar. Então vamos orar, certo? Estou olhando aqui, certo? O impacto das palavras. A nossa base bíblica está em Provérbios 18, 21 e diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Simples, objetivo, sem rodeio. Então, isso é muito sério. Vamos orar? Senhor, Deus, a Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom e cuida de nós. Pai, conecta-nos com Teu Espírito Santo nesta manhã. Abençoa-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades cometidos de qualquer forma, consciente ou inconsciente. Ajuda-nos nesta manhã, Pai. Eu rogo a Ti, em nome do Senhor Jesus, Santo e amado de Israel. Deus, somos gratos pelo dia de hoje. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por aqui. Dá-nos um coração, Senhor Deus, voltado com o Teu, um coração quebrantado, humilde, Pai. Nós pedimos, ó Deus, abençoa e prospera-nos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, gente. Obrigado. Hoje, dentro dessa palavra, ela é muito simples, não tem o que dizer, né? Nós temos várias palavras, palavra dita, palavra não dita, a palavra bendita, a palavra maldita. Então, fora isso, temos a expressão corporal. E através da fala, tudo veio a existir. Então, a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus, quando foi criar as coisas, Ele liberou a palavra. Então, a palavra tem um poder muito grande. Então, você tem que estar sempre atento ao que você diz e também atento ao que você ouve. Muitas vezes você não consegue fugir de certas coisas e tem que ouvir. Então, ore em espírito de oração, repreenda as palavras, quebra toda a legalidade dentro do possível de forma educada, elegante, mas se não conseguir, dizendo apenas um não, sai fora disso. Sai fora disso. Entendeu? O número 25, gente, está relacionado à redenção e renovação. O Templo de Jerusalém foi purificado no 25º dia do mês de Quisleu, que é o Hanukkah. Também simboliza transformação e fortalecimento espiritual, essencial para moldarmos nossa fala e forma positiva e alinhada à vontade de Deus. No cristianismo, o 25 ele pode representar graça e multiplicação, pois é um múltiplo de 5, que significa graça divina. Hoje, aprendemos que palavras alinhadas à graça e verdade transformam vidas e prosperam caminhos. O que a gente tem batido aqui sempre? A reprogramação mental, um dos exercícios é você falar afirmações poderosas, positivas, quebrar as crenças negativas, entendeu? Retirando e colocando novas. Então, dentro dessa visão de palavra, a gente pega pessoas que você conhece, como Pablo Marçal, Dr. Lair Ribeiro, Pastor Cláudio Duarte. Eles falam dentro de 3 segmentos diferentes, mas todos edificam, todos renovam a nossa mente.
E a nossa ideia aqui é ter a mente renovada através da programação, a reprogramação, a PNL. Então, o que acontece aqui? Certo? O Dr. Ray Ribeiro, ele é médico especialista em neurolinguística. Então ele fala que nós temos que dar comandos diretos para o cérebro. Então o que ele diz também? Que o cortisol ele é aumentado quando você tem palavras negativas. Então isso prejudica a sua saúde, a memória, a inteligência emocional. Isso gera uma série de danos no seu corpo que vai se acumulando ao passar dos anos. Entendeu? E ele diz o que nós já sabemos, que palavras positivas, uma mente, um coração voltado para a positividade, o que faz? Você estimula a produção da dopamina, da serotonina, então isso vai te gerar foco, motivação, um bem-estar. Então, você tem que entender que afirmações positivas, elas reprogramam o seu subconsciente. Então você tem que repetir. Você vai mudando os padrões mentais dentro do que a neuroplasticidade hoje cerebral nos ensina. E isso vai acelerar resultados. Então, o Dr. Ray Ribeiro, ele cita um estudo de Harvard que diz que as palavras afetam a estrutura do cérebro, ativando ou inibindo áreas responsáveis por decisão, aprendizado e criatividade. Então, a produtividade está dentro também dessas áreas que são inibidas se você faz uma estrutura no seu cérebro de palavras negativas ou palavras positivas. Ambos têm impactos, mas você decide o que você quer. Então, tudo que você fala repetidamente se torna realidade no seu cérebro e, consequentemente, na sua vida. Então, atenta ao poder das palavras. Ok? Gente, tenham paciência comigo. Eu vou acertar esse sono essa semana para a gente estar mais tranquilo. Já o pastor Cláudio Duarte, ele fala a mesma coisa de uma forma diferente. Ele fala que as palavras têm o poder para edificar e o poder para destruir. Então, a Bíblia, ela nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Palavras, elas podem salvar ou arruinar relacionamentos. Então, o pastor Cláudio Duarte, ele foca no relacionamento, ele fala isso, que a criação dos filhos, o uso das palavras negativas pode destruir a autoestima das crianças, gerar uma insegurança, resumindo, criar uns adultos você sabe, né? Então, as palavras de encorajamento, elas já geram confiança, união, e o pastor Cláudio, ele alerta que muitas pessoas vivem fracassos porque passaram a vida ouvindo palavras de derrota e não aprenderam a mudar sua fala e mentalidade. Então, se você não mede suas palavras, pode estar semeando sua própria ruína sem perceber. Olha que interessante. Se você não mede as suas palavras, você está semeando a sua ruína sem perceber. Ela não vai vir de bate-pronto. É algo que entra, processa. E depois libera. Então, você tem que se atentar a isso. Então, dentro da mesma linha, eu trouxe essas três visões. O Paulo Marçal, ele diz o seguinte, que as palavras moldam uma realidade no seu cérebro que vai ativar o quê? O sucesso ou o fracasso. Entendeu? Então, está lá o sucesso ou o fracasso. Não importa o que você diz de você, assim é. Então, se você fala que não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas se você fala que vai conseguir, talvez você não consiga, mas você quintuplicou as possibilidades de você conseguir. Então, isso é muito importante. Então, quem profetiza vitória e abundância cria um campo mental e energético que atrai oportunidades. Quem fala palavras de escassez e fracasso, reforça essa condição em sua mente e na sua vida. Então, isso tem que ficar muito claro para você, esse jogo. Certo? Então, o diálogo interno, aquele que você diz com você mesmo, é a chave para mudar resultados, segundo Paulo Marçal. Então, você tem que pensar, sou próspero, sou insuperável todos os dias, tudo que eu faço prospera e abençoa outras pessoas.
Então são palavras-chave, palavras fortes. Então é uma declaração de poder. Então você tem que repetir pequenas frases como essa todos os dias para reforçar sua identidade, sua visão, seu destino. Então, palavras são como sementes. O que você planta na sua mente, colhe na sua vida. Você tem que plantar. Tem pessoas que esperam e não fazem isso. Você não pode. Você tem que pegar e trabalhar, entender o poder dessa palavra, mas principalmente desse diálogo interno com você. Porque é isso que vai te limitando durante o dia, que te castra, que te cria problema. Então você tem que estar muito claro com isso, muito alinhado com esse propósito. Então, o Dr. Léo Ribeiro, ele foca no impacto das palavras no cérebro e na saúde. Pastor Cláudio Duarte, na questão dos relacionamentos na vida espiritual. E o Pablo Marçal, na questão da prosperidade e alta performance. Então, os três têm uma visão diferente dentro das suas realidades da palavra, mas ambos estão corretos. Então, a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Então, você, dentro dessa visão, você tem que se posicionar como você vai levar as coisas. Entende? Pensa, você está numa fase de reprogramação e já está mudando, já está aplicando o que você está aprendendo aqui na mentoria. Então, você está trabalhando. Quando você está num grupo com pessoas que querem a mesma coisa, fica fácil. Fácil para você pedir, para você debater, para você tirar dúvidas. Existe uma energia, existe uma coisa boa. Não tem crítica, não tem pergunta ruim, certo? Tem pessoas que tiveram conhecimento, tiveram um despertar, tiveram uma conscientização e estão aqui esforçando para isso. Então, o que ganha é o esforço com a constância. Precisa ter isso aí. Amém? Então, gente, a neurociência, ela fala que a linguagem tem um poder tremendo, tremendo. Então, neurocientistas, eles descobriram que palavras negativas ativam a amígdala cerebral, a região do medo e do estresse, liberando o cortisol, como eu disse acima, que é o hormônio do estresse que prejudica o raciocínio, a memória e a criatividade. Já palavras positivas ativam o córtex pré-frontal, liberando dopamina e serotonina, que aumentam o foco, criatividade e bem-estar. Então, isso, gente, são estudos de Harvard e Princeton, entendeu? Que indicam que nós devemos escolher as palavras que moldam o nosso pensamento. Então, escolhendo essas palavras, você vai saber o que dizer, quando dizer e a forma como dizer. Então, isso é muito importante. Muitas vezes você sabe o que dizer, mas você não tem a forma de expressar. Então, isso é importantíssimo. Então, a gente tem aqui o estudo do Dr. Andrew Newberg, da Universidade Thomas Jefferson, que mostrou que palavras negativas aumentam os níveis de estresse no cérebro, enquanto que palavras de afirmação e gratidão ativam áreas ligadas à felicidade. Então, o que você fala não afeta apenas os outros, mas seu próprio cérebro, corpo e destino. Então, você tem que entender isso aí. Então, você tem que também pensar dentro dessa linha que tem coisas que vão realmente dentro de uma linha de crenças negativas. Isso não é para mim, não consigo ter sucesso, dinheiro é difícil de ganhar. Gente, o seu cérebro assume essas declarações. Então você começa a se sabotar, você começa a se procrastinar, você começa a perder oportunidades, a limitar suas ações e vai reforçando essas crenças limitantes que você aprendeu, estão impregnadas em você, sabe, sei lá quando. Então, no livro Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill, ele diz o seguinte: o pensamento é a fala e essa fala ela cria riqueza ou pobreza. Então, o pensamento ele é a fala. Você pensou primeiro antes de falar. Então, a forma como você trata e você lida com isso, você vai gerar o quê? Riqueza. Entendeu? Você vai gerar riqueza, você vai gerar pobreza.
Então você tem que escolher. Então, o pensamento, ele vai em cima de uma repetição dizendo isso. E o cérebro, você trabalhou uma coisa, vem um hormônio. Você trabalhou outra, vem outra. Então você tem que pegar e entender que as suas palavras vão determinar seu futuro financeiro. Não tem como. Então, temos um exemplo claro do inventor da nossa lâmpada, que foi o Thomas Edison, que ele diz que ele fracassou mais de 10.000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Mas ele também dizia, eu não falhei, eu apenas descobri 10.000 formas que não funcionam. Então ele tem uma lição de vida, ele tem uma disposição, ele tem uma vontade. Então suas palavras determinam o seu futuro. Isso você vai repetir aqui hoje, muitas vezes. Por quê? Porque isso é o que acontece hoje. Você fica escutando coisas que não devia, vendo o que não devia. Agora, vamos pegar uma coisa simples como alimentação. Você quer ganhar peso, você quer perder peso. Não é só comer demais e, no outro caso, deixar de comer. Não. Tem toda uma questão de uma estruturação, certo? E aí, tudo na vida você tem que alinhar isso aí. Tem problemas, você analisa, coisa rápida, toma decisão e age. Então, você tem que botar em prática isso aí. Então, essas crenças, você tem que acabar essas crenças limitantes e usar frases de padrões autossabotagem. Essas frases, elas ativam, você entendeu? Coisas no cérebro que vai reforçar realidades negativas. Então você tem que sair fora disso. Então você tem que substituir por coisas simples como eu sou capaz de aprender e prosperar. Toda dificuldade traz conhecimento. O tempo certo para mudar é agora. Olha que beleza, o tempo certo para mudar é agora. Então, comenta isso pra gente. Nós vamos pegar, vamos reestruturar, depois desses 45 dias, ou até neste prazo, uma situação onde nós vamos pegar e vamos usar palavras com convencimento para trazer pessoas, certo, para a nossa página de vendas, para que a gente consiga realmente monetizar. Monetizar não é fácil, mas também não é impossível. Temos um planeamento, esse planejamento nós estamos atrasados, mas se a gente tivesse em dia, nós estaríamos aí terminando de produzir o quanto antes, certo? 3 meses. Então você precisa compreender isso. Essas palavras elas vão impactar, entendeu? E quando você não perdoa, você está criando raiz de amargura. Isso também está ligado à fala segundo a palavra. Então, o que acontece no corpo? Aumento do cortisol, contração dos vasos sanguíneos, diminuição da criatividade e do foco. Então, um experimento feito pelo Dr. Masaru Emoto do Japão, ele diz o seguinte, ele expôs moléculas de água a palavras positivas e negativas. As palavras positivas geraram cristais belos e simétricos. As palavras negativas criaram estruturas deformadas e caóticas. Então, vamos lá. Nosso corpo, ele é 70% água. Então, o que você tem que entender? Imagina o impacto dentro de nós de tomando água, essa transformação, essa situação acontecendo. Então, você aprende também, certo, que você pode pegar e dentro da reprogramação escolher áreas e trabalhar essas áreas, focar nessas áreas. Então, isso aí é uma dedicação sua, pessoal. Depois a gente pode entrar nisso, mas você não pode ficar parado. Então, nós temos que organizar esta situação. E lá na mentoria, você consegue ver tudo isso aí. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar palavras negativas, em vez de não consigo, por estou aprendendo. Então, essas declarações, elas têm poder. Sou inteligente, próspero. Oportunidades vêm até mim todos os dias. Pensa nisso. Amadurece isso. E
dentro da sua decisão, em base de um risco calculado, pensado, dobrado o joelho e falado o que tem que falar, você pega e recupera. Você pega e faz as contas acontecer. Então, o que acontece? As visões de Pablo Marçal e de Cláudio Duarte, elas estão alinhadas. Só que a forma que elas são passadas são diferentes. Então isso é muito legal. Então, o Marçal ele ensina que as palavras elas criam realidade. Ele destaca declarações de poder, ativam o cérebro para vencer a escassez e gerar prosperidade. E está certo. Nós aplicamos isso. Está certo. E eu rogo a Ti, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, nós rogamos a Ti. Então, declarações de poder ativam o cérebro para vencer a escassez e gerar prosperidade, certo? Então, isso foi Pablo Marçal que disse. O pastor Cláudio Duarte ele diz assim: a boca fala o que está cheio o coração, e a falta do domínio na fala gera conflitos, destrói lares e impede o crescimento. Então, isso é uma coisa que é delicada, mas a gente tem que tratar, a gente tem que colocar as coisas e compreender como que funciona, como lidar com isso. Então a palavra é algo que não tem como você fugir. Todo lugar, toda ocasião necessita de uma palavra. Se a pessoa é muda, ela vai falar pela língua dos sinais. Então é uma palavra. E aí você tem que ter nos locais alguém que fala um idioma, que não fala. E nós temos que pensar nisso aí para alinhar uma forma de ação. Ok? Então, gente, o homem da Babilônia, ele ensina coisa muito importante. Então, ele fala sobre palavras, sobre prosperidade. Então, as sementes. Então, o que acontece? Quem reclama da escassez atrai pobreza. Quem fala sobre prosperidade desenvolve oportunidades. Então, o que acontece? Um jovem, ele seguiu os ensinamentos de um sábio sobre saúde financeira para a prosperidade e se tornou um dos homens mais ricos da Babilônia. Quando você pega e compreende a palavra, você pega e muda o seu olhar para as coisas. Você sabe que tem que ter fluidez, você sabe que a vida ela precisa andar, mas você precisa também do movimento. Então, o que acontece? Você, naquele livretinho que você está anotando, você coloca as afirmações diárias, depois desafio do silêncio, depois técnicas do espelho da mudança. E a nossa mudança, ver como que nós podemos fazer isso, e são poucas coisas. A gente vai pensar, vai decidir qual que é a melhor forma, a melhor situação. Mas a gente ainda decide essa semana dentro do horário. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que você está aqui porque você assumiu um compromisso nesses 45 dias. Então você não vai falar mais palavras que sejam, não é mentirosas, mas é assim, você tem que fazer autoafirmação diariamente em cima de uma realidade. O que eu estou te falando é, analisa a realidade, ora, pensa, mensura os ricos e age, não fica sem agir. Faça as coisas acontecer. Então o que você tem que fazer? Moldar a sua vida, a sua fé e sua prosperidade. Então, o que acontece? Quando você pega e gera novos desafios para você, certo? Você está declarando o futuro que você quer construir. Então, ouvendo uma mudança, alguma coisa, a gente tem interesse de ouvir. Então, essa é a realidade e nós temos que trabalhar isso aí. Então, primeiro eu vou estar trabalhando essa situação. Trabalhar materiais menores para que eles possam construir isso aqui. A gente ainda ora, a gente tem uma expectativa que as coisas voltem. Então,
as palavras, elas têm um poder. Você que está me ouvindo aqui, você está sendo impactado por essa palavra. Então, no seu trabalho, na sua escola, no seu serviço, no ócio, saiba como colocar as palavras para que você não crie problemas. Ok? Então, gente, nós vamos pegar e trabalhar vídeos mais curtos aqui. Nós estamos tendo dificuldade para estar subindo os vídeos, demorando muito. Então, gente, não deixe de se inscrever no canal, dar like, curtir, falar o que você quer, como você quer. E nós vamos estar organizando tudo isso aí. Então, pensa na palavra. A palavra maldita, a palavra que não foi dita. Pensa como é o desenrolar disso. E também, por quê? Não tem como ter uma remuneração, mas tem como ter para outras coisas. Então existe uma aspereza, existe uma situação aí para dificultar quando o tema é esse e a viagem, certo, é complicada. Você estabelece que vai 2 meses, então você tem que fazer tudo para que bata essa data. Melhor é quando você faz uma programação aleatória, porque não tem disso. Não tem essa de sexta de domingo, não. Todo dia é dia e você controla a sua vida da melhor forma. Então, isso é importante. Você pegar e ficar atento a isso aí. Então, nós temos um prazo. Nós vamos estar deixando aí o casal. Vamos arrumar documentos. Ninguém sabe da existência do paradeiro deles e vamos deixar que levem uma vida tranquila, próspera. Pega isso tudo, gente. Pega isso tudo e pensa comigo. Eu não entendi aqui, mas eu vou olhar aqui o que a gente escreveu, o que a gente tem combinado, para que as coisas fluam, tá certo? Então, gente, vamos orar, vamos abaixar aqui nossa mente. Senhor Deus, a Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos permitido crescer de graça em graça. Ajuda-nos nesta hora, Senhor Deus. Livra-nos de todo mal e ser próspera e abençoada. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.